Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Sal, podcast que vocês sabem que trata de carreira, de liderança e empreendedorismo, agora na segunda temporada, nova comunicação visual e também com o nosso apoiador agora de sempre, o Life Mix. Eu estou hoje de novo com o meu suquinho de laranja me hidratando aqui, lembrando que a Life Mix faz sucos e chás funcionais. Funcionais, o que significa isso, na verdade? Por trás de tudo isso, você tem médicos, nutricionistas que têm um trabalho gigantesco do ponto de vista dos ingredientes e uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas que consomem os seus produtos. Então, um apoiador do qual a gente tem muito orgulho. Um abraço para Daniel Pfefferbaum e toda a equipe. Mais uma vez, a gente está com convidados especiais e dessa vez voltando a Curitiba, edição especial Curitiba novamente, então um papo recheado de coisas boas referentes aqui ao Paraná, a Curitiba. E a minha convidada de hoje é a Thaís Targa. Quem acompanha o LinkedIn sabe exatamente quem é. Ela é uma super referência em recolocação, em carreira, em empregabilidade. Uma pessoa que traz de uma forma extremamente didática nas redes vários assuntos relacionados a esse tema. Ela tem uma carreira consistente de headhunter e hoje, como eu disse, é uma das principais referências nesse tema. Ela é psicóloga, mestre em educação e tem também um podcast que se chama A Caça Talentos. Eu peço que vocês acompanhem no YouTube, no Spotify, enfim, depois a Thaís vai passar aqui as redes dela. Um abraço para vocês e vamos acompanhar aqui o nosso papo, tá bom? Thaís, super obrigado pela tua presença. Já faz tempo que eu quero falar contigo. Todo mundo sabe que eu adoro estar aqui em Curitiba, ainda mais conhecendo gente boa como você. Obrigado pela tua presença. Imagina, viu? eu que agradeço o convite. Estou muito honrada de estar sentada nessa mesa. Imagina, a honra é toda minha. Aliás, sabendo, desculpe, isso assim, a Thaís está super gripada e veio falar com a gente, né, Thaís? Se ela der alguma tossida ou eu também, eu peço desculpas, porque nós dois aqui estamos, né, nos recuperando, mas tá tudo bem. Thaís, de novo, super obrigado. Vai ser um prazer falar contigo. Me conta, você é natural aqui de Curitiba? Não, eu sou do interior de São Paulo. Você é do interior de São Paulo? Sou de Por que Itapetininga. Curitiba atrai tanta gente de fora? Com quem eu falo de Curitiba, tem gente que vem de fora, a maioria que eu tenho falado é gente que não é daqui. Eu vim, na verdade, fazer terceirão aqui em Curitiba, porque eu tinha um primo que já morava na cidade, o que facilitou para mim. Tinha apartamento, já estava morando aqui. Eu peguei minha malinha, saí lá do interior com muito sacrifício, né? Vendo uma família humilde, para estudar em Curitiba. E daí passei na Federal aqui e acabei ficando na cidade. Você é de Itapetininga? Itapetininga. Eu passei carnaval em Itapetininga já. O carnaval lá é Carnaval de muito rua bom, lá, né? muito legal. Muito bom. Nossa, boas lembranças, verdade. Então você veio para cá para estudar. Sim, vim para estudar. E aí acabou ficando, Daí se estabeleceu por me aqui. estabeleci, amo Curitiba, adoro. A única coisa que eu ainda não me acostumei é com o frio, mas está esquentando, cada ano está um pouquinho mais quente. Mas a gente não pode reclamar, por exemplo, o dia de hoje, muito bonito o dia, sim, né? Sim, Um sol maravilhoso. até a gente teve uma onda de calor. Eu já tô curitibana, porque eu não tô mais suportando o calor. Já tá 100% curitibana. Sim. Me fala uma coisa, quando você chegou, porque assim, sempre quando eu entrevisto alguém de Curitiba ou alguém de alguma localidade específica, eu sempre pergunto características de alguém aqui da região. Que curitibano, ou que tipo de curitibano você encontrou? Um curitibano mais aberto ou aquele estereótipo conhecido do curitibano, que eu até hoje não encontrei, para ser honesto? Na verdade, o estereótipo, acho que eu não encontrei muita gente, se bem que a minha rede de apoio, a minha rede de amizade, eram geralmente curitibanos, mas cujos pais vieram de outros lugares, que é um curitibano diferente. É mais aberto. Uma primeira geração. É uma primeira geração. Então, eu nunca tive problema, assim, com Curitiba. Tenho bons amigos. E eu sou uma pessoa... Eu era muito tímida. Sempre fui tímida, assim, muito, extremamente tímida. Então, eu acho que até me encontrei um pouco aqui em Curitiba. Encontrou dos teus, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que o curitibano, ele é reservado. Mas quando você quebra essa casca, assim, esse primeiro impacto, ele é um super amigo, é muito fiel. Eu fiz amizades duradouras aqui, sempre muito receptivas. Então, eu só tenho elogios para trazer para Curitiba e para o curitibano. Ou então somos dois, porque assim, eu vim para cá para fazer um evento e quando me convidaram eu fiquei mega feliz, porque eu tinha a oportunidade de voltar para cá. Me sinto de fato muito bem, eu acho a cidade espetacular. E para quem é de São Paulo como eu, percebe o quanto São Paulo tem potencial para melhorar em vários aspectos. Claro que são tamanhos que não são comparáveis de cidade,
Mas aqui muitas das coisas que a gente reclama lá funcionam. Então por isso que eu também gosto de estar aqui. E eu consigo ter uma vida quase que de uma cidade pequena. Então, tudo fica ao meu entorno, entende? Então, se eu preciso ir num médico, é 10 minutos da minha casa. Se eu quero ir para um restaurante, é 15 minutos, né? Se eu quero ir para o trabalho, é 15 minutos. Então, do jeito que eu vivo, é tudo a 15 minutos no máximo de distância, o que eu acho que é uma excelente qualidade de vida, Claro, né? Uma sem cidade limpa. Sim. E o curitibano, ele não invade seu espaço. O que eu acho bárbaro Isso é isso, bom, né? Então, às vezes a gente viaja, a gente estranha um pouquinho, né? Da Todo mundo inconveniência falando dos outros e em certos tal, aspectos. né? Então, o curitibano, ele não toca muito em você. Até para sentar, ele não vai sentar colado em você. Você está num ônibus, por exemplo, né? Ele tá ali no espaço dele, está ali em silêncio com o fone de ouvido dele. Você sabe que você está falando isso, eu estou pensando se eu tenho sido inconveniente com os curitibanos e eles estão sendo educados comigo. Não, Mas, enfim, eu vou acho que refletir não. sobre isso Não, depois. não, acho que de maneira alguma. Eu estava até rindo de você, né? Que eu falei que Eu você chego tem muito- umas tiradas. Eu que não te conhecia pessoalmente, você fala de uma maneira séria, mas você tá zoando o tempo Sim, inteiro, sim. né? Eu achei bem legal. Ah, que Eu bom. curti, Que curti. bom, fico feliz. Obrigado pelo feedback. Me fala uma coisa, como é que você foi, vamos dizer assim, levada para a psicologia? Que, né, como você, como estudante, foi de início para a psicologia. O que te chamou a atenção na psicologia? O que você pretendia com isso? Eu te falo isso porque muita gente deve chegar para você, e também para mim chega, que escolhe o caminho da psicologia, mas acaba indo para outras áreas. E a gente não pensa também o quanto a psicologia pode ser formadora para inúmeros outros caminhos, né? O pessoal só pensa psicologia clínica ou RH. Não é exatamente Sim, isso. nossa, o campo está enorme. Eu sempre quis fazer psicologia, porque desde cedo eu era devoradora de livros. Então, eu ia na biblioteca pública e lia muita coisa. E olha que engraçado, eu já lia com 15 anos, eu lia Luiz e Rei. Olha, Entende? caramba. Agora que eu fui me ligar, esses dias que eu falei, cara, eu li algumas pessoas que hoje fazem sucesso, né? Que o que elas falavam, hoje todo mundo consome. Hoje está na internet. E daí eu comecei a ler bastante autoajuda, lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, e comecei também a ler muita coisa de psicanálise. Então, quando eu entrei na psicologia, eu até achava que psicologia era psicanálise. Daí eu me encontrei muito na psicologia e sempre como uma pessoa tímida, extremamente tímida, o tímido ele tem um mundo interno muito rico, ele é muito reflexivo, ele observa muito o ambiente, ele observa dentro, né? as pessoas. Eu sou uma pessoa também profunda, eu gosto de entender de comportamento humano, gosto de entender de dinâmica dos grupos. Então, a psicologia veio como uma luva para mim. Amei fazer psicologia. Queria fazer tudo, eu era aquela que fazia 1000 estágios, que vivia cansada, vivia tudo ao mesmo tempo. Fiz estágio, nossa, em muito estágio que a gente não ganhava nada, né? Porque não era tão fácil fazer A estágio. gente pagava muitas vezes para trabalhar. Pagava para trabalhar, então eu fiz estágio em hospital, em clínica de dependente químico, fiz estágio em escola especial, e daí depois acabei trabalhando com RH. Não porque eu era apaixonada por RH, mas porque eu precisava pagar minhas contas, Sim. né? E daí a maneira mais fácil de entrar no mercado de trabalho era via RH, especialmente recrutamento e seleção. Tá. E quando você entrou em recrutamento e seleção, você chegou a passar pelos outros subsistemas ou você foi daquela pessoa, por exemplo, como eu, que quando entrou em recrutamento e seleção, falou assim, não, é aqui que eu quero ficar? Eu fiquei em recrutamento e seleção, eu trabalhava em agência de emprego. Nossa, tipo, ritmo alucinante de trabalho. Sabe que até te pedi, para quem está nos ouvindo, da diferença de ser headhunter para trabalhar numa agência de emprego. Agência de emprego, você trabalha com vagas mais operacionais e você trabalha com alto volume de seleção. Então, eu participei do startup da Renault. A Renault era uma startup, né? E daí eu lembro que, tipo, na época, a gente não trabalhava nem com e-mail. Então, eu tinha meia hora. Em meia hora, eu tinha que entrevistar o candidato, tinha que laudar. Eu tinha, assim, 3, 4 minutos para laudar. Então, eu laudava na caneta, uma pessoa digitava lá depois, porque nem todo mundo tinha computador na empresa. Sim. E daí, no mesmo dia, o motorista da empresa ia levar, porque não tinha e-mail, ia levar os aprovados, e até São José dos Pinhais, levar para a Renault. E eu lembro que uma vez, e a gente via de tudo, né? Uma vez, e a gente tinha que conferir
a carteira de trabalho dos profissionais. E eu lembro que uma vez um profissional me tira a carteira de dentro da cueca, assim. Mentira. Sério, Como assim? a carteira estava morna. Você tinha acabado de entrevistar ele? Não, a gente antes da entrevista já dava Você uma pediu o documento. pediu o documento. Só que era uma carga tão alta de trabalho que eu nem liguei da carteira. Eu falei, daqui, vamos lá. A carteira morna, devolve O carteira. cara tirou dentro da cueca, ela Tirou quente. a carteira quente. Meu Deus do céu, deve ter vindo uma condução. Nossa, é muito engraçado essa época. A gente trabalhava demais e era legal. Que aspectos você viu que mudaram mais dessa tua época, olhando o mercado de hoje, por exemplo, principalmente para quem trabalha com seleção? Obviamente, assim, muita coisa mudou, assim como diversos mercados, mas especificamente do teu olhar, da tua perspectiva, o que mais mudou daquela época para cá? Olha, eu acho que o que mais mudou foi a tecnologia embarcada, que hoje você consegue entrevistar. O mundo virou o seu playground, né? Você caça profissionais em qualquer lugar do mundo e naquela época não tinha isso. Videoconferência, eu fui trabalhar na KPMG quando eu era headhunter, que tinha que ir no lugar especial para fazer uma videoconferência com alguém, né? Uma tecnologia caríssima, que não estava à caríssima, disposição então de a todos. gente sempre preferia até candidatos locais, né? E a maneira também, hoje a gente tem empresa muito mais humanizada no sentido do tratamento ao profissional. E com as redes sociais, todo mundo tem voz. Então, o headhunter tem voz, o profissional tem voz, e os recrutadores acabam, às vezes, até sendo massacrados por condutas antiéticas ou mal educadas, né? Verdade, então, eu tá acho todo que o mundo muito mercado... exposto. Tá todo mundo muito exposto. Acho que o mercado melhorou bastante nesse quesito. Hoje, a gente também tem apoio de muitas ferramentas online, testes de perfil que a gente não tinha. Eu como psicóloga, eu tinha que muitas vezes laudar, corrigir aqueles testes psicológicos, né? Aquelas avaliações com aqueles gabaritos. E hoje, não. Você manda um login, com um clique, você já recebe ali... Já faz uma varredura, já sai o resultado. Todo o perfil comportamental do Sem dúvida. profissional. Os processos estão mais dinâmicos também. Eu trabalhei... É dinâmico, por um lado, mas também, na minha época, eu trabalhei fazendo seleção para a DirecTV também, que era TV por assinatura. Eu lembro que eu viajava, colocava anúncio no jornal. Nossa, essa época eu sofria. Porque eles me mandavam de ônibus lá para Porto Alegre. Daí ia eu, às vezes, para o interior do Rio Grande do Sul. Daí eu ia no ônibus dormindo, chegava lá, a pessoa já estava vindo, já tinha uma fila para entrevistar das pessoas que vieram do anúncio do jornal. Daí eu entrevistava essas pessoas e depois tinha que ver antecedentes criminais, ver tudo, dar uma rastreada assim no perfil da pessoa, fazer entrevista, fazer dinâmica de grupo e sair da cidade em um dia com o profissional já contratado. Você vê, para um trabalho tão estratégico, uma demanda tão operacional. Exatamente, era extremamente operacional. E até que um dia eu cheguei e falei, olha, vocês estão gastando de... ônibus é a mesma coisa, o custo da passagem de avião é mais barata e eu vou ter mais horas de descanso e tal. Daí que eu consegui viajar de avião, pelo menos. Você olha para o mundo e fala assim, o mundo não está mais difícil, está mais fácil. A tá gente mais precisa refletir fácil. Um pouco mais. Hoje né? a gente reclama de estar dentro de casa fazendo uma Exatamente. entrevista, né? Imagina. A gente perde um pouco de perspectiva. Eu já passei 17 horas dentro de um ônibus para entrevistar pessoas e tendo que voltar e assim trabalhar no dia seguinte. Não tinha essa de reserva amanhã ou vai trabalhar, tá? Não, tinha que trabalhar porque tinha outra viagem para fazer. Então, mas isso te dá um traquejo de vida, né? Te dá uma experiência até de lidar com pessoas. Amanhã mesmo eu vou falar no Compara aqui sobre jovens e mercado de trabalho, né? E muitos dos jovens estão perdendo essa habilidade porque tá só no virtual, tá só no celular. Então, às vezes, é difícil até essa questão relacional, de negociar numa viagem, de falar ao telefone. Sim. As pessoas não falam mais ao telefone. É só mensagem e olhe lá. Exatamente. Até de manter um olhar, às vezes, é difícil manter o olho no olho. Até quando cumprimenta alguém. Para fechar negócio, inclusive, isso é fundamental. Exatamente. Né? Eu estava também hoje, eu estava num evento também, como você mencionou, a gente estava falando também muito do jovem, né? E quem está pagando e vai pagar um preço alto é justamente o jovem, por quê? Com o advento da tecnologia, o pessoal mais sênior está se fazendo valer da ferramenta e a turma mais jovem está ficando cada vez mais alheia ao processo,
até porque, né, foi colocado num ambiente híbrido de trabalho, então não tem também mais o benefício da convivência com aquelas pessoas mais sêniores, que você via de camarote, né, Thaís, como fazer a coisa. Você viu uma vez, duas, você já Sim. absorveu o estilo daquela pessoa, a experiência, temperava um pouco com o teu jeito de fazer as coisas, e ali já estava aprendido tal. No híbrido não é assim, né? Exatamente. Os gestores e as gestoras sofrem, mas fundamentalmente a turma mais jovem por não conseguir absorver a contento. Mas, enfim, esse preço em algum momento vem, né? Me fala uma coisa, o teu mestrado em educação, porque eu quero entender essa conexão da psicologia com a educação. Até porque eu te acho, como eu disse aqui na abertura, tão didática com as coisas, isso tem um pouco a ver com isso, não? Eu acho que não. Não, nada a ver? O meu mestrado Eu tô em vendo que educação, você tá tô rindo, rindo. Porque foi um período da minha vida que eu virei marxista. Ah, é? Eu era contra o sistema. Você revoltou contra o sistema. Eu fiz o mestrado numa linha marxista, no materialismo histórico dialético, e assim, foi excepcional, né? Hoje Claro, eu do não ponto de vista de concordo, conhecimento. né? Claro, Hoje eu sou mas empresária, tema né? de cultura não é fantástico? Mas para mim foi realmente uma escola. A carga de leitura também, tive professores incríveis, fiz também na Federal do Paraná. Então, aprendi. Eu acho que eu devo ao mestrado a minha facilidade com a escrita, porque você tem que ler muito e você tem que escrever muito. Produz muito texto. Produz muito texto. Só que eu sempre tive uma clareza de que eu não seria acadêmica, porque é uma escrita muito formal. Então, quando eu comecei a produzir os meus textos, eu produzia um texto leve, que eu falava, todo mundo produz aqui na academia, tem trabalhos científicos incríveis, mas ninguém consegue ler esse bagulho aqui, né? Então, eu acabava que eu não concordava com o jeito de escrever, e daí eu comecei a escrever alguns artigos para mim mesma, e foram os primeiros que eu publiquei no LinkedIn. E a minha linguagem, eu não sabia que era a linguagem perfeita de internet. Falando nisso, qual que é a linguagem perfeita de internet para quem? Né? Muitos profissionais te buscam, me buscam, querem entender, poxa, como é que eu consigo relevância no LinkedIn? Então, a minha linguagem, eu creio que eu estou em todas as redes sociais, né? Hoje eu faço muito vídeo também. Antes eu fazia muito texto e hoje os vídeos caminham muito bem. Mas o LinkedIn, ele requer, assim, um conteúdo mais reflexivo. Ele não é um conteúdo tão raso. Então, você tem que saber defender o seu conteúdo. É uma linguagem leve, mas é uma linguagem como se você estivesse apresentando algo dentro de um meio corporativo. Você não está falando com seus amigos, colegas, seus manos. Você está ali no LinkedIn como se você estivesse dentro de uma empresa. Pode ser uma empresa mais formal, pode ser uma startup, mas há de se ter algum cuidado, porque você está num ambiente corporativo. Perfeito. Então, quer dizer, a minha você linguagem... conta uma história com uma etiqueta corporativa. Exatamente. Perfeito. Definiu bem. E essa linguagem vai bem no LinkedIn. E eu comecei com os textos no LinkedIn, porque eu era muito tímida, então eu publicava e... Imagina que eu vou colocar minha cara aqui. Só que eu era uma tímida que eu queria interagir com as pessoas. E eu não sabia como, eu pirava. Nessa época, eu trabalhava na Universidade Positivo. E daí foi quando eles me obrigavam a palestrar. E tipo, meu Deus, surgiu uma palestra na minha vida, era um mês de guerra emocional, que eu passava mal, que eu falava, meu Deus, anunciaram no jornal que eu vou palestrar, e se for algum amigo me ver palestrar, gaguejando lá, eu pirava. Fantasiava com aquela plateia. Fantasiava, você, exatamente. Tomate, batata. Daí eu tinha que fazer apresentação, mas eu cresci muito, daí eu tinha que fazer apresentação para os alunos, daí eles me mandavam às vezes para a TV, e daí me descobriam lá o meu setor, eu era muito disponível, os alunos de jornalismo iam lá me entrevistar, um pior que o outro, né? Porque os alunos erravam tudo, eu também errava. Então, foi uma escola, eu não sabia que aquilo tudo, eu no sacrifício lá, estava me preparando para algo muito maior. Então, sou muito grata a essa experiência, porque me deu traquejo, até para eu estar aqui conversando com você, para estar palestrando. Claramente, né? Você dominou isso. Eu fui aos poucos rompendo, né? E eu lembro até, o dia que eu gravei o meu primeiro vídeo, foi um dia, assim, de rompimento para mim. Eu estava no escritório, na loucura, e uma pessoa falou, por que você não grava um vídeo? Não grava um vídeo, fala isso, fala aquilo. Eu tinha uma webcam, uma Logitech, que eu adorava. Lembra disso? Até hoje eu tenho a Outro dia Logitech. eu achei uma caixa
com uma meia dúzia dessas webcams, assim, que iam Nossa. ficando obsoletas, né? Porque ia melhorando a Sim, qualidade e tal. nossa, eu adoro equipamento. E daí eu gravei aquele primeiro vídeo, e até você gravar, tudo bem, é um grande passo, mas você publicar um vídeo, eu estava completamente imperfeita. Eu falava assim, a diferença do Job Hunter e do Head Hunter. E daí eu falava, Job Hunter, eu balançava e piscava. Headhunter, eu balançava. Só que eu tenho orgulho desse vídeo, porque esse vídeo é um momento de rompimento para mim. É como se eu tivesse dado um passo e o universo tivesse botado o chão embaixo para eu continuar caminhando e continuar na minha jornada. E ele está até hoje no meu canal do YouTube. Claro que hoje eu evoluí, hoje gravar vídeo está muito mais tranquilo para mim. Mas eu tenho orgulho porque foi naquele momento que eu decidi, inclusive, romper com o meu perfeccionismo de querer agradar a todos. E como esse perfeccionismo e essa preocupação com agradar todo mundo puxa a gente para trás, né? Exatamente, você Tem muito estagna, profissional, né? que acaba estagnando exatamente por causa disso, né? A gente se importa tanto com o que o outro pensa e a percepção do outro sobre a gente. Às vezes a gente vai perceber que cá entre nós hoje no mercado ninguém está nem aí, está cada um inclusive olhando o seu. Exatamente, Né? e eu gravei numa época que ninguém gravava, né? Então, tinha amiga que fala, ai, tá blogueirinha, ai, você não tem vergonha, né? E depois, essas pessoas, hoje, elas que estão começando aquilo que eu já fiz, assim, há anos-luz. Falando nisso, a gente estava falando lá atrás em quebras tecnológicas, né? Você falou da grande mudança da tua época, que você pegava ônibus lá para fazer os processos seletivos e tal. Foi a mudança também tecnológica, do processo tecnológico da seleção. Mas você também, obviamente com muita coragem, claramente com o teu depoimento, você, se não é a pioneira, é uma das pioneiras em tratar desses temas em redes sociais, e principalmente numa rede social que é B2B, que é o LinkedIn, seríssima, né? A mais séria, talvez, hoje, das redes sociais. Como é que você planejou tudo isso? Você tinha um plano? Era uma ideia que você já tinha? Isso aconteceu, como diz o outro, organicamente? Como é que isso foi acontecer na tua Não, vida? foi sem planejamento. Foi uma época da minha vida que eu estava bem conturbada em termos emocionais, porque a história que todo mundo quer ouvir é assim, nossa, eu descobri meu propósito de Isso. vida. Acordei um E daí eu dia. acordei e decidi doar mais para o mundo e dividir com... nada disso, pula Apareceu isso. um passarinho na minha janela. Na verdade, eu estava infeliz, eu estava muito infeliz no meu casamento, estava em crise existencial. E eu tinha que focar minha energia em alguma coisa para sobreviver àquele momento difícil. E eu acho que eu super me identifiquei com marketing digital. Eu comprei meu primeiro curso na internet. Eu não acreditava que era possível fazer até processo de coaching online. E eu falei, tem um processo de coaching online, eu vou comprar para ver como é que é, porque eu não acredito nesse negócio. E me apaixonei pelo digital. Você é uma early adopter mesmo, né? Quer dizer, as coisas vão aparecendo, você vai lá e testa. Não, eu não tinha nem casa própria, eu tinha investido mais de 200 mil em curso, Meu entendeu? Deus. Tipo, Você vê as prioridades? E participei de grupos de mastermind também. Então, eu coloquei aquela minha tristeza, né? Digamos que eu sublimei e joguei tudo no trabalho. Só que daí, conforme eu andava, conforme eu doava, as pessoas também me doavam. Vinha muito incentivo, muito elogio, muito convite, muitos clientes, muitas pessoas também, muitas amizades eu fiz nessa jornada. E daí veio o LinkedIn Top Voice, que eu entrei na primeira turma do LinkedIn Top Voice. Como é que foi isso? Você recebeu um convite? Alguém Recebi um e-mail, e daí eu falei, é spam, né? Não vou clicar nesse negócio aqui. Não pode, porque não existia, a gente nem sabia o que era Top Voice. E daí eu vi que era verdade, e a primeira turma fez um boom, né? Porque todo mundo daí queria ser Top Voice e não sabia nem como que era o critério. E daí, a partir disso, eu falei, não, eu vou me agarrar porque essa cadeira é minha. Porque muitos LinkedIn Top Voice começaram publicando e alguns sumiram do mapa. Deixa de ser, porque você precisa ter continuidade. Porque você tem que ter consistência, né? E daí eu falei, não, eu tenho uma cadeira vaga no mercado, essa cadeira é minha, deixa eu me agarrar nela. E agora eu tenho um compromisso comigo mesmo de gerar conteúdo consistentemente. Vou fazer disso o meu trabalho, porque era um hobby para mim publicar no LinkedIn, né? E acabou que daí eu comecei a publicar, e eu publico muito, né? Tipo, eu publico 2 conteúdos por dia. 2 conteúdos por dia? Sim, sábado e domingo eu dou uma segurada, é um conteúdo por dia. Publico também no YouTube um vídeo semanal.
No Instagram também, um conteúdo por dia, no mínimo. Estou no TikTok também, então eu publico muita coisa. Só que muito dos temas eu tenho que regravar temas que eu já falei, porque eu tenho mais de 500 vídeos gravados falando sobre carreira e recolocação. Então tem muita coisa, tem muito muita material. gente que vai te conhecer hoje, por exemplo, no nosso papo, não vai resgatar o vídeo lá de trás, vai começar a te acompanhar a partir de hoje. Por isso e são temas ultra relevantes. Por isso que o YouTube é importante pra gente, né? Qual que é o tema campeão, quando você pensa nos temas que você toca do ponto de vista de carreira, recolocação, mas o tema campeão do ponto de vista de engajamento, de perguntas de interesse, inclusive em mentorias tuas, cursos teus que o pessoal mais te pede? Muito sobre entrevista de emprego, aquelas perguntas clássicas, qualidades e defeitos, o que falar. Tem muito sobre também pedir retorno para o recrutador, quando e como pedir retorno para o recrutador. Currículo também, se coloca foto ou não, número de páginas no currículo. Tem todo tipo de pergunta. E muita gente tem perguntado ultimamente sobre saúde mental. Então, até essa semana eu gravei vídeo e a gente pega dúvidas de pessoas que me seguem para gravar as pautas, né? Então, era assim, como abordar que tive burnout na entrevista de emprego. E não é uma, não é duas, não é três. Tem muita gente perguntando sobre esse tema. E muita gente querendo, o que eu faço para sair de uma empresa tóxica? Eu não consigo produzir, mas eu também não consigo procurar emprego. Então, tem muita pergunta assim também. E algumas denúncias, às vezes, né? Olha só, utilizam inclusive esse canal contigo para fazer denúncias. Para fazer denúncias. Às vezes, quando eu faço um post, eu não gosto de... Tipo, eu não acho que a internet é um lugar... Eu não fico destilando, eu não sou agressiva, assim, né? Eu faço movimentos, às vezes, de conscientização da empresa, do recrutador, mas tem muita gente que resolve me escrever também, e eu tenho até uma resposta que eu mando, porque às vezes é a pergunta da vida da pessoa, né? E ela age como se eu fosse um oráculo, né? E fosse falar, sim, faça isso, não faça isso. Então, eu não posso ser leviana também e responder uma dúvida que faz parte até da existência ali, de uma identidade existencial, de um futuro profissional de alguém com sim ou não. Então, eu acabo também não respondendo esse tipo de dúvida. Até porque vem muita responsabilidade, né, com tudo isso. Você tocou num ponto importante. Muita gente me pergunta essa questão do que falar quando vem um RH, e às vezes nem é por mal, mas te pergunta assim, Thaís, quais são suas principais qualidades e seus principais defeitos? Sim. Eu, particularmente, não quero interferir na tua resposta, mas a palavra defeito já me tira do sério, porque para mim quem tem defeito é micro-ondas, né? Sim. A gente liga pro Procon e reclama. Mas como você endereça, por exemplo, quando alguém te pergunta esse tipo de coisa? Então, essa é uma... Eu também não falo defeitos na entrevista. E até, voltando lá atrás, uma dica para quem quer produzir conteúdo. Porque eu falo toda bonitinha. Fale-me dos seus pontos positivos e dos seus pontos a lapidar. Só que daí um dia, uma pessoa me perguntou, Thaís, entrevista de emprego, qualidades e defeitos, o que falar? E eu falei, cara, vou pôr isso no vídeo, como título. O vídeo bombou. Por quê? Porque eu não estou usando o meu vocabulário para gerar conteúdo. Eu estou usando o vocabulário da pessoa que me segue. E para ela, é qualidade e defeito. Claro, porque a busca que provavelmente ela vai fazer é essa. Porque ainda temam em fazer esse tipo de pergunta com esses termos. Então, eu oriento que a pessoa sempre comece falando dos aspectos positivos, né? Falando quem é ela como pessoa e, de preferência, trazendo um exemplo. Então, olha, eu sou a Thaís, eu sou uma profissional que me superei muito a minha capacidade de comunicação. Inclusive, eu palestrei no maior congresso de recursos humanos do Brasil. Exemplifiquei da minha capacidade de comunicação. Ou seja, conquistas, projetos que ilustram de forma clara e são mais fáceis de você extrair, vamos dizer assim, competências relacionadas àquelas pessoas. Exatamente, porque o legal é você fazer o recrutador visualizar quem é você na ativa. Porque eu posso falar que eu sou super simpática e tenho capacidade de comunicação, mas são palavras soltas. Não, agora, se eu trago 30 segundos. Se eu trago um exemplo rápido, e eu treino meus clientes para fazer isso de uma maneira rápida. E nos pontos a desenvolver, você tem que levar os pontos a desenvolver. Ninguém aqui, né? Jesus Cristo tem tudo. Exatamente. E só que
tomar cuidado também para não praticar, não ser ingênuo na entrevista e falar, de repente, é uma posição de liderança. O meu ponto a desenvolver é a liderança, você está fora, né? Claro. Então, leve pontos mais a menos. Eu tenho dificuldade de falar para grandes públicos, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, espero muito dos outros e, às vezes, acabo levando muito trabalho para casa e me torno centralizador, algo nesse sentido. E, claro, que não mencionar que é perfeccionista, né? Claro, um clássico. Que é engraçado. Isso virou até meme, né? É meme, é piada, Sim. mas as pessoas ainda dizem Claro. isso na entrevista de emprego. Essa do ponto de desenvolvimento é interessante, porque assim, eu gosto desse termo também, eu falo de ponto de desenvolvimento, porque, de novo, tudo não terás na Sim. vida. Né? Inclusive, quem está te entrevistando, é importante que ela coparticipe Sim. desse conceito, que nem ela tem ou ele tem, né? Sim. Quem está te entrevistando. Mas é importante, assim, acho que mostra muita maturidade, né, Thaís? Da pessoa quando ela fala não em defeitos e pontos de desenvolvimento, porque denota que ela está investindo em ser melhor. E que ela não está parada ou estacionada com aquilo, ou estagnada, como você falou, com aquilo. E acho que ela pode também trazer para a mesa exemplos que mostram que ela está se direcionando em ser alguém melhor naqueles aspectos. Assim como todo mundo tem seus pontos de desenvolvimento. Acho que fica muito natural, né? E quando a gente encara, por exemplo, um profissional, eu recebo muito esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já atendi em mentoria uma super executiva que ficou 10 anos fora do mercado, porque ela fez um planejamento familiar de ter 2 filhos, teve um casal, e quando o mais velho ou a mais velha teve 10 anos e o outro, sei lá, já tinha 8 anos, não que eles já estivessem preparados para o mundo, mas assim, a partir daí, eles já conseguem, na maioria das coisas, uma certa autonomia, e aí eu vou conseguir voltar para o mercado. Claro, parênteses, é uma pessoa que se manteve atualizada e estudando esse tempo todo, né? E hoje está recolocada. Mas que tipo de dica, por exemplo, se é que a gente pode falar dica, ou que tipo de apoio a gente pode dar para vários profissionais que a gente vê, inclusive mulheres, né, que passam muitas vezes por isso, que vão ter filho, tem um certo sacrifício, um sacrifício importante na carreira, porque tem que se dedicar àquelas crianças, também honrando os pais que também se dedicam, claro. Mas a mulher, naturalmente, não há comparação, ela é que dedica a maior carga horária nesse sentido e acaba interrompendo mesmo a questão da carreira. Como é que você vê esse aspecto? Que tipo de dica você dá para alguém que está reconstruindo esse storytelling e querendo voltar para o mercado? Olha, nossa, muito importante, necessária a sua pergunta. Primeiro, procure empresas, às vezes, de outras mulheres. De que, às vezes, tem muita founder aí, muitas empresas que nasceram justamente desse desafio de voltar para o trabalho. Procure também empresas menores, que às vezes você tem condição de trabalhar como PJ, trabalhar meio período, começar de baixo, de repente, pessoas que acreditam em você e potencialize sua rede de apoio. Porque, como você falou nesse caso, a pessoa... E eu já admirei essa profissional porque gostei do quanto ela foi clara e planejadora, né? Ela tinha noção de quanto tempo ela ia ficar fora do mercado, planejou, deu tudo certo ali, mas se manteve atualizada. Então, busque, mesmo que você está na maternidade, se manter atualizada ou faça cursos também. E muita gente fala, Thaís, mas eu preciso começar a trabalhar exatamente para eu ter cash para fazer curso. Como é que eu vou fazer? Os cursos que eu quero são caríssimos. E eu falo, se aproxima desses professores, dessas escolas, dessas pessoas que ministram o curso. Então, de repente, começa a curtir essas pessoas nas redes sociais, começa a elogiar, faz vídeo depoimento e, no momento oportuno, você se oferece até para ser staff num curso. Muita gente... Né? Olha só que dica boa. Muita gente contrata staff por um treinamento, então, às vezes, trazem palestrantes internacionais, treinadores internacionais, contratam staff aqui no Brasil, você ajuda ali no treinamento e você ganha certificado e ganha aquele treinamento. Então, é uma boa forma de começar. E a internet hoje tem múltiplas funções, múltiplos cargos. A gente precisa de profissionais que venham de outras áreas. O marketing digital não está dando conta de formar profissionais. Você tem uma, desculpa te interromper, você tem uma demanda grande ainda de busca para o pessoal em marketing digital? Sim, eu até, inclusive, abri um novo braço da Tetarga agora, que é a Talent Hunters, onde a gente está fazendo o processo seletivo só para o mercado digital. Então, que legal. Você tem um site que você queira divulgar e falar? Conta pra gente. Talenthunters.com.br. Talenthunters.com.br.
Isso. Com esse nome encontra também em todas as redes O legal sociais. do marketing digital é porque ele abriu um espectro gigantesco para, inclusive, absorver mão de obra no mercado de qualquer idade, à medida em que você está, obviamente, Sim. atualizado. Claro que o pessoal mais jovem já nasce, né? Olha pelo meu filho, já nasce sabendo manipular certas tecnologias, né? É mais doloroso para a gente o processo de aprendizado, mas é impressionante como o marketing digital trouxe uma possibilidade interessante e plural de empregabilidade para quem quer entrar Quem quer no mercado de entrar, quem quer trabalho. trabalhar de casa, quem quer trabalhar de madrugada, quem quer trabalhar poucas horas por dia. Você lembra na época dos nossos avós? Tem que fazer ponto cruz para vender alguma coisa, vender como diz o outro, Exatamente. sanduíche de atum na praça, né? Exatamente. Cozinhar para fora, costurar para fora. Quantas vezes a gente ouviu essa expressão? Essas expressões, Sim, não vou dizer que morreram, mas diminuíram muito. Eu acho que o marketing digital, mal e porcamente comparando, ocupou um espaço muito interessante na nossa sociedade, acho que no mundo como um todo, né? sim. De oferecer oportunidade de trabalho. E acho que uma coisa muito legal daquele depoimento que você falou, a gente também não pode pedir desculpa, como diz outro, por ter nascido, por ter feito as escolhas que a gente fez, né, Thaís? Sim. Principalmente quando a gente vai numa entrevista, né? É. Você se justificar pelo fato de você querer ser mãe, você se justificar pelo fato de você querer ter vivido uma experiência cultural num outro país. Que mundo esquisito é em que a gente tenha que justificar e pedir desculpas por isso, né? É um dos erros, a gente faz muito no escritório entrevista de emprego simulada. Um dos maiores erros é esse. A pessoa usa o tempo da entrevista mais como justificativa do que para falar das suas realizações. Então, eu fico justificando por que eu saí daquele emprego, eu fico justificando por que eu parei, fiz uma pausa na carreira, eu fico justificando por que eu fui viajar e fiquei 2 anos fora do mercado e esqueço de falar das minhas realizações. Ou não é nem esqueço, acaba o tempo da entrevista Claro. e você E não não teve a falou metade oportunidade. das suas realizações profissionais. Então, é Falando muito nisso, você importante. acha que inconscientemente a gente é criado para falar e agradar o interlocutor e a interlocutora? E às vezes a gente acaba se perdendo nessa personagem, e muitas vezes fazendo, até se perfazendo numa personagem que não é a gente. E é absolutamente prejudicial para o processo seletivo, porque aquela empresa, aquele recrutador acaba contratando a versão errada da gente. Sim. E a gente acaba indo por uma cadeira que, na verdade, não era para a gente. Você acha que a gente gasta muito tempo em entrevista fazendo essa personagem e não se permite também perguntar? Acho que são 2 perguntas em uma, porque também a gente, às vezes, tem medo de perguntar. Sim. Muitas vezes a gente ouve, quem está nos ouvindo, aí, nos assistindo, sai daquela entrevista e você pergunta, e aí, fulano, e aí, fulana, como é que foi na entrevista? Não sei Não se dizer sei. se eu fui bem ou se eu fui mal. Não, pera um pouquinho. Quem que estava naquela sala ou naquela vídeo, né? Sim. Como é que você não estava 100% nessa conversa? Porque, de fato, a gente dedica muita energia a querer agradar o outro e não fica presente na conversa Sim. a ponto de fazer perguntas Sim. importantes. Perfeita a sua colocação. A gente perde a espontaneidade. E o recrutador, hoje, ele quer saber se você tem fit cultural, ele quer saber um pouco até da sua essência, quem você é como pessoa. Isso é importante e é relevante para ele. E, às vezes, ele às vezes nem sabe também, porque ele é cheio de vieses, ele nem sabe por que ele preferiu um outro candidato. Talvez porque você não se permitiu se colocar como uma pessoa e quis ser o candidato perfeito, né? Você sabe uma pergunta que sempre me fazem, eu lembrei agora, batendo esse papo contigo. Fabio, eu saí de lá da posição, tal, falei com o CEO, etc. Não, CEO não, RH. O RH muitas vezes faz essa pergunta. Por que tem que voltar com essa informação? Às vezes é obrigado a voltar com essa informação. Saí de lá e no final da entrevista, eu achei que eu fui super bem, mas aí achei que deu uma esfriada na hora que me perguntou sobre a minha pretensão financeira. O que falar nessas horas? Chutar um número muito alto, não chutar, não colocar, é feio falar que eu prefiro, nesse momento do projeto, não colocar a minha remuneração, porque eu quero entender no desenrolar do projeto se eu tenho aderência a ele. Como é que é isso? Olha, o recrutador vai querer um número. Ele tem que sair, porque faz parte também do job description dele. Ele precisa dizer o quanto você vale, como né? você disse ali das tuas laudas, aquela figura tem que sair também de Tem algum que momento daquela sair, sala com uma né? lauda com um dado preenchido. Você vai ter que dizer. Então, geralmente, a gente toma por base o último salário. E se a pessoa está trabalhando e deseja mudar, jogar uns 20%, ou se, de repente, e levar em consideração o salário emocional. Porque tem muita gente que está querendo mudar de emprego não para ganhar mais, mas sim para ter mais paz de espírito. Então, se esse é seu caso, você pode até mencionar que salário não é o aspecto mais importante, que hoje você tem X, que você gostaria de permanecer com isso. Claro que se
puder ser superior, você vai Claro, ninguém ficar vai reclamar. muito grato, né? Ninguém vai reclamar, obviamente. E se você está procurando emprego, é importante que você fale o seu último salário, mas se você tiver margem de negociação, você falar que você tem flexibilidade, dependendo do pacote de benefícios, dependendo da função, dos desafios, até para você não ser descartado do processo seletivo. Eu não sei você, Fábio, mas eu percebo, cada ano que passa, parece que os salários estão mais achatados, assim. Sim, Principalmente sim, quando a gente está falando de coordenação, sim. gerência, nível Pede-se de mais e analista. paga-se menos. É porque acho assim, o Exatamente. mundo como um todo, mas especialmente o Brasil, nos últimos 2 anos aí tem passado por um período de escassez muito grande, né? Há uma competição gigantesca ali no middle management, quando a gente fala de posições de gerência e de coordenação, até porque tem um movimento de juniorização muito grande. Sim, Então, acho que o achatamento também vem daí, não só de juniorizar as posições e exigir cada vez mais. Você tem equipes menores, então você quer sempre aquela combinação de jovialidade e gás com uma certa maturidade e capacidade de gestão. Então, não é à toa que vem burnout, as pessoas não estão sabendo como lidar com isso, porque reduziu o headcount, a gente tem que, de fato, fazer mais com menos, ou vou te dar menos recurso, ou vou te dar menos pessoas, vou te cobrar resultado, porque assim, infelizmente, a gente que é recrutador, é importante até falar isso, esse depoimento nosso, né? A gente representa inúmeras empresas. E muitas vezes você conhece as empresas pelo processo seletivo que elas promovem. E você, muitas vezes, é um braço daquele processo seletivo. Você, muitas vezes, vai sair orgulhoso ou orgulhosa de representar aquela marca e, muitas vezes, você não vai sair. E você não pode falar isso para ninguém, né? Claro que a gente não vai expor ninguém aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você percebe o quanto hoje tem muita coisa que é da boca para fora, do ponto de vista de marketing e de experiência do candidato, que no final do dia o que mais vale é o bottom line, o melhor custo-benefício. Várias vezes eu fui demandado, eu não sei você, em processos que me pediam diversidade de ponta a ponta. A gente fez um esforço hercúleo para entregar essa diversidade com qualidade, com justificativa, imbuídos desse propósito, vamos dizer assim, de fazer diferente, oxigenar as áreas, trazer cabeças de backgrounds diferentes, né? Como você falou, poxa, eu sou uma pessoa de criação humilde, eu vim lá de Tapetininga, sim, vim me fazer em Curitiba, para você sentar com um cara que os pais puderam pagar a formação do cara pela Europa inteira sim. e juntar essa turma e fazer um trabalho melhor. Eu acho isso espetacular. Só que chega na hora de você apresentar um mapeamento, a lista de finalistas, etc. Então, muitas vezes você percebe que aquilo, não vou dizer que é da boca para fora, mas o custo-benefício tem um peso muito maior, né? O bottom line, ou como a gente diz ali, a última linha da planilha. Você sente isso também na tua atividade? Sinto, Eu não quis sinto. trazer uma murchada aqui no nosso papo, Não, mas é isso que sim, mas acontece é a também, realidade do mercado, né? É. Não é à toa que as pessoas também estão se reinventando, fazendo algo final de semana, à noite, trabalhando às vezes menos, para complementar a renda, né? Sim, sim. E graças a Deus que hoje o mercado Sim, permite, que né? permite Até porque isso. no LinkedIn, as pessoas hoje podem, eu uso essa expressão, cacarejar Sim, mais do que o trabalho principal do que elas fazem. Eu, por exemplo, cacarejo várias atividades, mas tudo bem, para mim é fácil, você é a mesma coisa, porque nós sim, somos, entre aspas, ninguém é dono do seu próprio nariz, né? Hoje sim. quem é dono do nariz do brasileiro é o governo. Mas sendo donos dos nossos próprios narizes fica mais fácil. Mas quem é executivo e executiva tem uma preocupação muito grande com isso, né? Poxa, será que eu posso colocar que eu sou mentor e mentora também? Vão achar ruim aqui na empresa que eu me dedico a dar aulas, por exemplo, ou faço consultoria num outro Exatamente. aspecto. E o mercado hoje permite isso, né? Eu não sei, na minha época, lá em 2000 e pouco, não, a gente Era tinha que proibido. esconder. Você Imagina, não você era podia nem demitido, mostrar provavelmente. interesse em Você era fazer demitido, isso. provavelmente. Né? Você não Exatamente. está mostrando foco na tua atividade, etc. E tal. Mudou E o bastante. mercado valoriza profissionais, inclusive multifacetados, né? Que têm Exatamente. suas andanças aí por outros Multicarreira, setores. isso mesmo. Agora, Thaís, emprestando aqui, abusando, né, da experiência da Thaís, vocês estão vendo que é uma aula, né? Quando a gente recruta, agora do aspecto do entrevistador, né? Quais são pontos importantes quando a gente entra nessa sala ou nessa vídeo de postura nossa e de perguntas? Muita gente vai dizer, poxa, eu preciso ter ali um manual de entrevistas por competência. Aliás, se você puder até explicar para o nosso público Sim. que é uma entrevista por competências, etc. e tal. Mas qual, de fato, hoje um preparo básico importante para quando você vai para uma entrevista poder extrair o melhor daquele profissional, independente da senioridade dele? Olha, acho que primeiro você precisa ser empático, né? A empatia de que para você é só mais meia hora. Para aquela pessoa, às vezes a avó dele acendeu uma vela para ele estar lá naquele momento falando com você. Então você precisa ter essa empatia, deixar o profissional o mais à vontade possível.
Eu adoro deixar super à vontade. E daí, eu até digo, não é uma entrevista, é uma conversa. E como eu apresento para empresas, no final eu sempre faço uma pergunta. O que eu digo para a empresa na hora de vender você como profissional? Você pode me falar que eu vou anotar. E daí eu vejo quanto essa pessoa ela é pego despercebido, né? Mas trazem elementos que eu levo muito em consideração na hora de falar dessa pessoa para alguém. E a entrevista por competência é uma entrevista mais longa, onde a gente elenca algumas competências e a gente define isso com o cliente. E a gente faz a entrevista perguntando do passado do profissional, com exemplos concretos na vivência dele, não é o que ele faria, é o que ele fez em determinada situação, qual geralmente parte-se de um desafio, uma ação do profissional e qual foi o resultado dessa ação, né? Então, você pode me falar de uma situação onde você teve que liderar um grupo difícil que não acreditava em você? E daí a pessoa fala disso para você e vai trazendo exemplos que realmente aconteceram. Então, o profissional ele tem que ser assim, muito difícil um profissional passar por uma entrevista de competência ali 1h30, 2 horas, e ele mentir na entrevista, porque ali ele não sabe as perguntas, né? Então, geralmente o recrutador já tem essa lista, já tem ali as competências, quais perguntas ele faz para cada competência, e a partir disso ele depois, e só que tem o trabalho de casa do recrutador, que ele tem que saber ler aquela competência também, né? E esse é um trabalho, eu lembro que quando eu trabalhava na KPMG, eu era a única pessoa que fazia laudo de entrevista de competência, porque você tem que ter um pensamento crítico e além do que o profissional te passa. Porque não necessariamente o profissional que tem maior capacidade de comunicação é o melhor profissional que está sentado ali na sua frente. Então, isso requer uma percepção, requer experiência. Não é qualquer recrutador capaz de realizar isso. Porque tem perfis muito comunicativos que vão te soterrar de Nossa! palavras e frases, etc. Então, vão acabar te passando uma impressão de que eles são super capazes. Exatamente. Na verdade, eles são ótimos vendedores. Exatamente. Né? E por isso que quando eu faço um processo seletivo e alinho com o cliente, eu gosto de entender tecnicamente, pelo menos o mínimo, do que aquela pessoa vai fazer, até que tipo de pergunta eu posso fazer. Por mais que eu esteja olhando só o perfil comportamental, é importante também dar uma olhada no aspecto técnico. E a gente, como recrutador, principalmente recrutador que trabalha em consultoria de RH, a gente precisa ter clareza que o nosso cliente é a empresa. Então, a gente é uma extensão também da empresa. E isso é muitas vezes difícil, porque às vezes você quer aprovar o profissional no seu crivo, ele foi super bem recomendado, mas você sabe que não vai dar fit ali na empresa, que não é o perfil para atender o seu cliente. E se você tiver que fazer uma opção, você vai ter que apresentar o profissional para atender o cliente, não para te atender ou trabalhar com você. Então, às vezes, isso é um desafio também. Ótimos pontos. Que aula, né? Vocês viram? Falei para vocês. Ó, Thaís, vamos falar assim da nossa época. Estou sendo, vamos dizer assim, educado e cortês conosco. Obrigada. Da nossa época, claro, somos jovens. Mas da nossa época ali, a gente via, eu lembro na época nas capas da revista Exame, Você S.A., da própria Veja, eu lembro o programa de trainees e aqueles jovens sentados ali num estúdio, cada um com uma representatividade, um passou na Gerdau, o outro na Ambev, o outro na Unilever, etc. E tal. São fotos que a gente não vê mais. Isso, para mim, é sintomático, porque me parece que o jovem não se sente mais atraído pelo que boa parte das empresas ou do mercado tem a oferecer, né? São jovens que consomem tudo muito rápido, uma pluralidade gigantesca. Quando você olha, por exemplo, para a rede social, eles consomem tudo num timeline, todos os assuntos ao mesmo tempo. Não vou aqui questionar a profundidade disso tudo. E aí, quando vão lá para o mercado de trabalho, seja na marca mais conhecida do mundo, ou mais bacana e atrativa, eles vão, de algum momento, mesmo tendo um job rotation, acabar fazendo a mesma coisa o resto da vida. Vão mudar muito pouco ali. E acho que isso desestimula, né, a molecada ou o pessoal jovem que está entrando no mercado. Ao mesmo tempo, as empresas hoje, apesar de ter essa dificuldade um pouco maior de atrair o jovem, continuam correndo atrás do jovem, até porque é um custo-benefício interessante, é um pessoal que entrega energia, etc. E continua expelindo, se é que esse é o termo certo, o pessoal
mais antigo, né? E aí acabam me perguntando, eu tenho certeza, porque perguntam para você assim, poxa, mas e o etarismo que todo mundo fala? Falam nas revistas, falam nas redes sociais, que o mercado mudou, que agora são os cinquentões e as cinquentonas, e os sessentões e as sessentonas, etc. e tal. Eu ainda não passo por isso como recrutador. Não é toda hora que eu coloco gente acima de 50, até para posições de CEO, de CFO, etc. e tal. Coloco, mas não é muita gente. Você acha que é inevitável, em algum momento a gente vai chegar nisso? Porque a gente vai precisar de mão de obra? Como é que é a tua visão em relação a esse timeline aí? Creio que sim, até porque o que a gente vai fazer com essa população de pessoas, como que você chama? Jovens há mais tempo, Sim. né? Como que você se chama? Sim. Mais aprofundados mais na aprofundados, mais sêniores, mais experientes. O que a gente vai fazer, né? Porque eu estou chegando perto dos 50, estou cheia de energia, Sim. criando uma outra empresa, um outro segmento, estou cheia de gás. Não, e vai o que eu passar vou fazer do 100, com a minha energia? Não, e vai passar do 100, assim como muita gente que a gente entrevista, porque essa geração é assim, né? Nem que você queira morrer, o pessoal deixa. Sim. Te ligam aqui, te plugam ali, etc. Então, assim, você vai durar mais de 100 e vai fatalmente trabalhar Exatamente. pelo menos até os 80, 85. Então, a população do Brasil, ela tá uma população que já está mais madura, sim. que tem muita gente para o mercado absorver. Só que, muitas vezes também, eu vejo que, quando a gente está buscando profissionais, a gente não está lidando com a idade, mas a gente está lidando com a mentalidade das pessoas. E tem muitos profissionais que se permitem envelhecer mentalmente. E são esses profissionais que ficam de fora do mercado. Então, veja, a gente está aqui, a gente tem podcast, a gente está discutindo marketing digital, a gente é high-tech, né? Gostei, me senti jovem, como há muito tempo a gente está fazendo, né, um claro, trabalho que é desafiante, é desgastante, mas a gente está aqui cheio de gás, cheio de vontade, fazendo uma coisa nova. A gente se coloca em situações desconfortáveis, porque a gente sabe que, se não for assim, a gente não evolui. Né? A gente consegue lidar, pelo menos minimamente, com tecnologia, extrair o que há melhor de tecnologia. Então, e tem muito jovem que tem uma mentalidade mais velha. Sim. Que não está nem aí. Que é rabugento. Que só sabe mexer no celular. Inclusive, uma das reclamações das empresas do jovem primeiro emprego é que eles mexem muito bem no mobile e chegam na empresa e não conseguem fazer tarefas básicas no PC, no computador. Quer dizer, eles são jovens, eles tinham obrigação de aprender isso muito rapidamente, claro, né? Eles são nativos na tecnologia e estão com dificuldades em migrar de tecnologia. Então, a mentalidade que a gente tem que cultivar, vejo que tem, sim, muito etarismo, né? Às vezes tem até cliente que a gente não coloca idade no currículo, porque a gente sabe que pode sofrer algum tipo de preconceito. Ainda está no discurso, né? Às vezes tem muitos programas para profissionais mais sêniores, mas são vagas operacionais e não é sobre isso, claro, que a gente está falando. Sim. Mas a gente precisa realmente falar sobre esse tema e fazer valer de fato, ter todo um movimento. E o profissional que é jovem há mais tempo, ele tem que ter a certeza de que ele vai precisar continuar estudando, de que ele vai ter que se reinventar várias e várias vezes. Vai ter que ter fluência tecnológica. Fluência tecnológica e aceita que dói menos, porque se não for aceitar também não adianta. Sim. Você está com foco no problema, então foco na solução e vamos fazer acontecer. Thaís, com todo esse teu conteúdo, você deve beber de alguma fonte, né? Onde você busca teu conhecimento fora, obviamente, assim, quem trabalha com o que a gente trabalha tem a sorte de conhecer gente o tempo todo. Então, eu brinco, às vezes, que é um MBA por dia. Você conhece empresas, negócios, pessoas. Então, assim, a gente é uma esponja. Basta estar disposto a ouvir e ter empatia, né? E escutar, querer aprender. Fora isso, onde você vai buscar teu conhecimento? Livros, séries, filmes, estudo? Como é que é a tua vida nesse sentido? Eu gosto de ler. Vejo também séries, e eu participo muito de grupo de mastermind. Conta como é que é o grupo de mastermind. O que eu estou participando, na verdade, é um grupo de mulheres infoprodutoras que bombam no digital e que a gente se reúne 3 vezes por ano
para trocar estratégias para alavancar nossos Que negócios. legal, ou seja, um networking super seleto. Nossa, super seleto. Então, a próxima reunião vai ser em julho e a gente vai para Punta Cana. Que legal. Legal, né? Nossa, e daí a gente divertido. junta também um pouco de diversão. Claro. Porque a mulherada Exato. trabalha, viu? Se deixar, né? Sim. Ninguém se diverte, nem Então, come, nem bebe. já tem toda uma programação, a gente trabalha muito, pensa muito. Você tem que levar hacks também, compartilhar, porque o grupo de mastermind você tem que ir lá para somar e para ganhar também. Então, você tem que contribuir. É uma troca constante. É uma Senão, troca. por que você está nesse grupo? É, né? Exatamente. E eu digo que eu sempre me sinto a mais burra do grupo. Então, é sinal de que eu estou no grupo certo, Meu Deus, né? Sim, claro, porque a gente tem que aprender, né? Tem que ter humildade. Eu vou lá, visto a minha chinelinha da humildade, estou lá aprendendo com elas. Claro. Então, é um grupo que me inspira Até demais. porque quem está na nossa atividade é uma atividade também muito solitária em vários aspectos, né? Todo mundo te Sim. pergunta tudo, você é fonte de informação para todo mundo e para você, como é que faz? É. Né? E você é dos livros também? Olha, eu já li muito. Eu tenho épocas. Tem épocas que eu leio compulsivamente. Eu já passei Que final tipo de de semana. Eu gostava até de ler literatura. Leio muito Segunda Guerra Mundial. Legal. Gosto de ler livro de negócios. Já passei, assim, final de semana que eu lia 4 livros, enlouquecida, não saía da E cama. aí Depois eu dou uma pausa. E Eu vou um série? pouco pra O que série. você está vendo de série? De série, o que eu vi? Ou documentário? Eu vejo bastante filme no Netflix e vejo... Eu assisto Big Brother, Olha só, porque para mim é antropologia. antropologia, comportamento humano. Essa edição para mim tá incrível, assim. Eu consigo detectar muito de comportamento, então eu vejo com outro olhar. Olha só, você usa como laboratório. Eu uso como um laboratório, assim, e também para desanuviar. Porque você precisa, até para criar, você precisa um pouco de tédio, levar seu cérebro para um lugar assim, sabe? Que você não precisa também pensar muito. Sim. Às vezes eu ponho e não estou nem lendo o comportamento, estou querendo fofocar mesmo um pouco, oxigenando. Claro, Entende? e para um universo completamente diferente universo do teu. completamente Você diferente. sabe que eu vi em casa, a gente viu no Star Plus, aquele filme eu esqueci o nome da atriz, que acabou de ganhar o Oscar. É uma ficção completamente diferente, acho que se chama Poor Things. Poor Things. Exato, eu não sei como é que está o nome em português, mas foi um filme bárbaro, sabia? Porque eu achei vou muito assistir. original. Você começa, ele te causa uma certa estranheza, porque ele é diferente de tudo que você já viu. Plasticamente, ele é desafiador também para assistir, mas é super interessante. A ideia da personagem e da ficção, etc. Gostei muito, vale a pena. Se tiver afim, te recomendo, porque assim, é diferente de tudo que você já viu. Não quero entregar tudo, mas é um filme Vou assistir. super legal. Assiste. Tá. Mas, Thaís, queria te agradecer mega. Eu adorei nosso Imagina. papo. Por mim, a gente ficava horas Nossa, aqui. passou rápido, Não né? é? Parece que a gente se E conhece faz você, tempo. adorei ser entrevistada por você. Ai, que bom. Você vê alguém que entrevista falar isso pra mim? Eu ganhei o dia. Tá vendo? Ainda bem que tá Adorei. filmado isso daí, tá registrado. Muito legal. Mas super obrigado, viu? Tomara que a gente possa se encontrar mais vezes. Agora você fazer vai no coisas meu juntos. podcast, Vou, com o maior né? prazer. Imagina, ninguém nunca me pergunta nada, vai ser um prazer. Delícia, né? Não é? Delícia sentar nesse banquinho aqui. Sim, não, é bom. A gente se sente prestigiado. Super obrigado, mas foi uma delícia o papo. Obrigado por tanto aprendizado, viu? Eu que Se você quiser agradeço. deixar para o pessoal as tuas redes, onde eles encontram o teu conteúdo, que é riquíssimo, como eu disse, super didático, fica à vontade. Gratidão por estar aqui. Imagina. E as minhas redes sociais é só procurar Thaís sem H, Thaís simples, Thaís Targa em qualquer rede social que eu tô lá presente. Tá vendo que chique? É só botar Thaís Targa que vocês vão achar. Tá vendo? Diferente que eu, que você tem que ficar caçando as coisas lá, etc. Mas que bom, obrigado, viu? Eu que te agradeço. Amém. Ótimo. Pessoal, super obrigado aí pelo tempo de vocês e pela atenção de vocês. Mais um episódio aí riquíssimo do Café com Sal. Vocês nos acompanham tanto no Spotify como no LinkedIn e os cortes, como sempre, no Instagram. Segunda temporada, edição especial Curitiba com a nossa amiga aqui, Thaís Targa. Uma aula hoje. Um beijo para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.